E para você que está chegando agora, nos ajude também. Eu tenho certeza que a sua vida aqui vai sim ser edificada. O Senhor vai falar com você, porque a palavra dele é viva. Então abençoe também outras vidas, curtindo aqui, comentando, compartilhando, assumindo o compromisso de estar aqui. Eu amo a sua vida em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui em vão, nem você chegou aqui em vão. Então se inscreva no canal e vamos juntos dar as mãos, caminhando na presença de Deus, tá bom? Irmãos, em Romanos capítulo 7, que é a nossa meditação de hoje, começa falando sobre a lei, que nós, quando aceitamos a Jesus, quando reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós estamos mortos para a lei. Mas em que sentido mortos para a lei? É que a lei, irmãos, ela não tem o poder, a força para nos salvar. Não tem. Você pode obedecer a lei por inteiro, tintim por tintim. Beleza, fez bem, mas a lei não tem poder para te salvar. Quem te salva é o Senhor. A nossa salvação, glória a Deus, vem pela graça, vem pela misericórdia, não vem por nossas obras, para que ninguém venha se vangloriar. Eu fiz muita coisa, eu vivi na igreja, eu vivo na igreja todos os dias, eu ganhei 300 almas para o Senhor. Não, a salvação não vem pelas obras, porque disso mesmo, senão as pessoas iam se exaltar, né? Elas iam crescer o nariz, iam sim se achar. Não, veio pela graça. A salvação é pela misericórdia de Deus, não é pela lei. E aqui ele começa dando um exemplo de um casamento. Olha o que ele diz aqui no início de Romanos 7, presta atenção. Olha como começa. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Aí aqui ele usa, irmãos, o casamento para poder ilustrar o nosso relacionamento com a lei. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ali ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim, não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Por quê? Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E por que ele usou esse exemplo aqui do casamento? Porque ele quis dizer que quando a pessoa casa, irmãos, há ali uma ligação. Se une debaixo da bênção do pastor, do homem, da lei do homem e também da bênção de Deus. E essa união diante do Senhor, da bênção do Senhor, que na hora do casamento ali, o marido, a mulher, eles não falam para sempre, não fazem um juramento, irmãos, até que a morte nos separe. E quando você faz um juramento diante de Deus, diante dos homens, um juramento, irmãos, você não pode quebrar. Então, enquanto a mulher está com vida e vivo, ali com o marido, ela está ligada, irmãos, pela lei. Ela está ligada pela lei do homem e também pela lei de Deus, porque houve ali um juramento, houve uma promessa que eles ficariam até o fim, na doença, na enfermidade, sabe, irmãos, na pobreza, na riqueza. Então, mas se um morrer, o que acontece? A lei ali, o contrato feito, o acordo, a promessa, não acaba? Acabou. Mesma coisa é com Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, irmãos, é como se a lei acabasse também.
E quando, irmãos, nós morremos com Cristo, não tem o velho homem, o pecado, quando nós sepultamos esse velho homem aqui com Cristo, a lei que nos condena, ela também é anulada. Nasce em nosso coração o desejo, o Espírito nos impulsiona a amar o Senhor e a servir não pela lei, não pela regra, não pelaquela religiosidade, mas por amor. Eu aceito a Jesus, eu quero servir ao Senhor, não pela lei, com medo disso, daquilo, mas porque eu quero ter essa experiência com Ele. É pela graça, sabe, irmãos? Então a lei, ela não me condena mais. Sabe por quê, ovelhinha? Porque se nós vivêssemos para cumprir toda a lei, nós não conseguiríamos cumprir perfeitamente. Nós falharíamos. Nós não conseguiríamos, sabe, tintim por tintim. Nós somos falhos. Por isso que a lei, quando você aceita Jesus, quando você morre com Ele ali, sabe, o seu velho homem, você é uma nova criatura, vive novidade de vida para fazer as coisas do Senhor, e a lei, ela não tem mais força contra você para te condenar. Você tem que fazer isso, tintim por tintim, porque senão você não vai conseguir, aí você vai ser condenado. Entendeu? Olha o que diz o versículo 6, mas agora estamos livres da lei, oh glória, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, nós morremos para aquilo que estávamos presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Se eu morri para a lei, então ela não vai ter mais efeito sobre mim, ela não tem mais poder sobre mim, ela não me condena mais, porque agora eu ando em novidade de espírito, vida nova. Aleluia, eu ando com o Senhor na presença dele e a salvação é pela graça. E aqui, irmãos, a partir do versículo 7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele fala, não, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Irmãos, e aqui no versículo 15, fala algo tão sério sobre o conflito que nós passamos, porque estamos em um corpo, irmãos, pecaminoso, sabe? A natureza do pecado. Vamos ler o 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, irmãos, olha a nossa carne, o que faço não aprovo, pois o que quero, irmãos, isso não faço. Não aprovo. Irmãos, olha que conflito. O que eu faço, muitas vezes não aprovo. Muitas vezes eu faço o que eu não quero fazer, irmãos. Assim que a nossa carne, nós lutamos, vivemos em um conflito, uma peleja todos os dias para agradar o Senhor. 15 de novo. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha, irmãos, o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Meus irmãos, muito forte, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum misericórdia, Senhor. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, o querer está em mim, o desejo está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. O 17 fala, né? De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, é oração. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal
que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Misericórdia. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, o meu interior tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que habita contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha, irmãos, que complexo, olha que conflito, irmãos, misericórdia. Realmente, como ele diz aqui, é uma batalha, irmãos, olha, mas vejo nos meus membros, vejo outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, do meu querer, do meu desejo. Eu quero fazer uma coisa, mas os meus membros, irmãos, os meus membros querem outra. Eu vejo aqui uma batalha, ele falando, viu? Uma batalha do meu entendimento, do meu querer contra os meus membros, os olhos, o ouvido, a língua, a boca. Você quer uma coisa, eu não vou falar mal, não vou. Quando você vai ver, a língua já saiu para fora e falou mal. Não quero falar da vida dos outros, não quero. Aí um membro, a língua, foi embora assim, e falou mal. Que é isso, irmãos? Tá queimado, né? Mas é uma batalha, é um conflito, é uma luta entre a carne e o espírito. Nós lutamos todos os dias, por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito e fortificar o nosso espírito, para que nesse conflito, nessa batalha, nessa luta, o espírito venha estar forte. Porque é aí que ele perde, irmãos, olha, é aí que ele perde. Tá sem oração, sem jejum, sem Bíblia, aí você se entrega ao pecado. Aí o seu corpo começa a ter mais força no que ele quer. A língua, o olho, quer ver coisa que não edifica. E lá nos Salmos, né, o salmista diz, a minha alma anseia pelo Senhor. Ou seja, a minha alma deseja a presença de Deus, tem fome da presença de Deus. Irmãos, a nossa alma tem sede, aleluia, da presença dele, porque a nossa alma sabe que só ele pode nos satisfazer, só ele pode salvar. Mas, irmãos, esse corpo do pecado aqui, irmãos, misericórdia. É por isso que temos que estar orando, ovelhinha, para que o Senhor possa nos dominar, e não o pecado, e não a carne nos dominar, porque senão vamos para o inferno, vamos perder a salvação. Aqui diz, versículo 22, porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Mas não adianta, ovelhinha, você só ter prazer na lei de Deus, só amar o Senhor e deixar o seu corpo falar mais alto, os seus membros falarem, né? Você tem que viver novidade de vida, como vimos aqui, andar de forma nova, salvação, libertação, conversão. É necessário se tornar uma nova criatura. Não adianta eu só ter sede do Senhor, eu só amar o Senhor e não viver isso, e não fazer a vontade dele, irmão. E assim finaliza o nosso capítulo de hoje, o capítulo 7, versículo 24, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha, irmãos, como sou miserável, quem vai me livrar da morte deste corpo, irmãos? Aí ele diz assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E você, ovelhinha, vai alimentar quem? Alimentar os seus membros que querem andar. Quais são nossos membros? Os olhos, não é? O ouvido, a boca, a mão, o pé. Tem aquela musiquinha das crianças que diz, cuidado, o ouvido, o que escuta,
Cuidado, mãozinha, onde pega, pois o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, no que pega, porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, o pezinho onde anda, onde pisa. Irmãos, por que nós temos que vigiar? Porque a nossa alma anseia pelo Senhor, deseja, como ele diz aqui, o meu homem interior tem prazer na lei de Deus. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Nós temos que lutar. E se você alimentar a sua carne somente, você perde essa batalha, você perde esse conflito. E é por isso que nós estamos aqui, buscando ao Senhor, nos alimentando para fortificar o nosso espírito e vencer essa batalha e alcançarmos a salvação. Amém, ovelhinha? Você conseguiu entender o devocional de hoje? Me fala que você conseguiu, que é um pouco complexo, né? Misericórdia, que Deus possa ministrar em seu coração, que Deus possa te esclarecer mais, sabe? Que Deus possa falar mais com você, aquilo que eu não consegui transmitir. Mas o Espírito Santo de Deus que ilumina, que esclarece, possa ir aí iluminar toda essa palavra. Amém? Fique na paz, te amo. A paz do Senhor.